Queridos irmãos e irmãs, queridos jovens e todos os membros da obra, nós estamos agora no nosso último vídeo do Retiro Virtual e eu gostaria de falar com vocês sobre a morte seráfica de Carlo, não é? Para fechar este retiro que eu tenho certeza que foi muito frutuoso, está sendo muito frutuoso para muitas pessoas. Como muitos sabem, a Carlo Acutis morreu no dia 12 de outubro de 2006 e naquele ano, 12 de outubro, caiu numa quinta-feira. E quinta-feira, como sabemos, é um dia especialmente consagrado ao mistério eucarístico, é um dia eucarístico e muito ligado com a espiritualidade de Carlo Acutis. E também, aproveitando desta feliz coincidência, eu gostaria de apresentar algumas circunstâncias da morte de Carlo Acutis com o salmo que a igreja reza nas completas, ou seja, a última oração do ofício divino da quinta-feira, que é o Salmo 15. O Senhor é a minha herança. Então eu vou ler aqui os versículos e aos poucos vou partilhando essa caminhada do Carlo Acutis, onde ele consumou o seu sacrifício, a sua oferta generosa a Deus. O Salmo diz assim, versículo 1: Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Realmente, este versículo diz muito respeito da vida de Carlo, porque Jesus Eucarístico foi o refúgio de Carlo Acutis. E na Eucaristia, Carlo encontrou tudo. Jesus Eucarístico era o centro da vida de Carlo. Na Eucaristia, ele encontrava a fonte também para o seu apostolado, para a sua dedicação para o próximo. E neste aspecto, realmente, Carlo Acutis viveu este ponto da espiritualidade que é muito comum na obra dos Santos Anjos, que é a vivência do solideu. Deus é o nosso e o nosso tudo, né? Deus está presente no início e no fim da nossa vida. E é como diz no Salmo, somente vós sois meu Senhor, nenhum bem eu posso achar fora de vós. De fato, na Eucaristia, Carlo Acutis encontrou absolutamente tudo, porque Jesus é tudo, né? Em Cristo, como diz São Paulo, nós encontramos toda a riqueza de graça, de glória, de santidade, né? Jesus Cristo é para nós santificação, a nossa força. E nesse manancial de graças, Carlos auriu toda a força do seu apostolado, a força do seu amor, e que hoje ele continua transmitindo e fazendo bem para toda a igreja, né? Então este versículo diz muito também desta vivência do solideu em Carlo Acutis. Depois o Salmo continua. Deus me inspirou uma admirável afeição pelos santos que habitam sua terra. O título deste vídeo é A Morte Seráfica de Carlo. Essa expressão foi tirada do último capítulo da biografia italiana, a biografia oficial de Carlo Acutis, escrita por Nicola Gori, e que lança muitas luzes para realmente entender como Carlo consumou a sua vida, o seu sacrifício, não é? Quando nós escutamos esta palavra seráfico, geralmente nós lembramos de São Francisco, né? Se diz, né, da morte seráfica, do amor seráfico de São Francisco. E de fato, São Francisco possui uma relação muito íntima com Carlo, né? A família tinha uma casa em Assis, Carlo manifestou o desejo de ser enterrado em Assis. E três coisas pertencentes à espiritualidade de São Francisco atraía muito a Carlo. A humildade do povereiro, né? O seu profundo despojamento das vaidades, do orgulho, né? o seu completo abandono e humildade.
Também este aspecto de São Francisco, este enamorado da Eucaristia, não é? Isso realmente admirava a Carlo. E também toda a espiritualidade da cruz, né? Carlo Acutis, ele gostava de ficar durante muito tempo e visitava muitas vezes a igreja onde São Francisco recebeu os estigmas, né? E ali ele rezava a Via Sacra, meditava na paixão, né? E participava da missa, né? De modo que Carlo também vivenciou, né? E meditou este aspecto que também é muito próprio da nossa espiritualidade. Jesus Cristo, no seu mistério de crucificado e eucarístico, né? Jesus crucificado e eucarístico. Esses dois mistérios que se comunicam um ao outro. E que Carlo também pôde beber desta verdade em São Francisco de Assis. Mas também Seráfico nos lembra dos serafins, né? Há uma ladainha aos santos anjos, onde se diz: santos serafins, anjos do amor, né? Anjos do amor ardente. E nós vamos ver que realmente a morte de Carlo foi um ato de amor ardentíssimo, né? Nós veremos daqui a pouco. Depois o salmo continua: ó Senhor, sois minha herança e minha taça, o meu destino está seguro em vossas mãos. Foi demarcada para mim a melhor terra, e eu exulto de alegria em minha herança. Quando eu leio esse versículo, eu logo me lembro daquele vídeo que o Carlo Acutis gravou 2 meses antes da sua morte, onde ele diz assim: tenho 70 quilos e estou destinado à morte, né? Sono destinato a morire. Sono destinato a morire. E é interessante, né, notarmos como ele sorri ao dizer isso, o que revela para nós como Carlo já pressentia a sua morte, já pressentia o seu sacrifício. E podia fazer sua estas palavras do Salmo: foi demarcada para mim a melhor terra, e eu exulto de alegria em minha herança. Se Carlos sorria ao anunciar a morte, é porque ele exultava de alegria na herança do céu. É aquilo que sustentou também a via sacra dos pastorinhos. Nossa Senhora lhes tinha prometido o céu. Então foi neste exultar pela herança, pela eternidade da glória, da união com Deus, foi nesse suspirar pela eternidade que eles conseguiram, né, oferecer as suas vidas numa oferta generosa, crucificada, mas generosa, a imitação da Eucaristia, né, do mistério eucarístico. Alguns dias antes de ir para o hospital, Carlo Acutis disse para os pais: eu ofereço todo o meu sofrimento para o Papa, para a Igreja e pelos pobres pecadores, e para que eu vá direto para o céu. Então, já muitos dias antes da sua morte, até mesmo quando surgiu aquela gripe, né, que no início acharam que era uma cachumba, mas depois viu que se tratava de uma leucemia muito agressiva, antes mesmo disso, Carlos já ia fazendo a sua oferta, como que pressentindo a sua hora, não? Depois, quando foi num domingo, se não me engano, depois da festa de Nossa Senhora do Rosário, um domingo pela manhã, Carlo amanhece muito enfraquecido, então ele vai para uma clínica e depois de alguns diagnósticos mais precisos, ele é enviado para o hospital de Monza, né, o Hospital San Gerardo. E ao entrar no hospital, ele disse para a mãe: daqui eu não saio mais, né? Daqui eu não saio vivo.
A senhora Antônia Acutis, a mãe de Carlo, disse que ele sorriu e depois disse: mas eu darei muitos sinais. Serão muitos os sinais. E de fato foi assim que aconteceu, né? Depois, Carlo entra em coma e poucas horas depois sofre uma hemorragia cerebral. O interessante é que desde muitos anos Carlo já dizia que ele sofreria uma morte cerebral, né? E de fato foi o que aconteceu. Constatado a morte cerebral, não foi possível doar os órgãos, porque também estavam muito comprometidos, e, conforme é descrito na biografia, o hospital decidiu não desligar o aparelho, mas que o coração parasse de bater por si só. E assim foi. O coração de Carlo parou de bater às 6h45 da manhã do dia 12, né? E nisso nessas circunstâncias da morte de Carlo, há uma circunstância bem curiosa, né? Um sinal de Deus também, cujos desígnios ultrapassam a nossa compreensão. A família de Carlo tinha o costume de, sempre no dia 31 de dezembro, fazer o que eles chamavam de pesca de santità, ou seja, um sorteio do santo protetor do ano seguinte, né? E, curiosamente, Carlo Acutis sempre, né, no dia 31 de dezembro, sorteava ou Jesus, ou Maria, ou São José, ou a Sagrada Família, né? Mas naquele 31 de dezembro de 2005, foi diferente. Ele sorteou um santo de Milão, chamado Santo Alexandre Sauli, que foi um bispo de Milão do século XVI e que foi padroeiro da juventude, né? E como se não bastasse esse sinal muito bonito, né, porque Carlo também desempenharia uma missão junto à juventude, como se não bastasse este sinal, ocorreu que Carlo morreu no mesmo dia litúrgico do santo, né? E assim, realmente são desígnios de Deus que escapa, né, a nossa percepção, né, a nossa compreensão. Depois do falecimento, os pais obtêm a permissão para velar o corpo na própria casa e o corpo de Carlo é colocado no seu próprio quarto. E os 4 dias de velório realmente se tornou como que uma peregrinação. Realmente havia ali uma atmosfera espiritual muito intensa e Carlo gozava de uma fama de santidade. Com certeza. E o próprio céu confirmou com os sinais, né? Algumas pessoas que estavam ali presentes testemunharam que do corpo de Carlo emanava cheiro de lírios, né? A senhora Antônia Acutis também disse numa entrevista que ocorreram 2 milagres ali no momento do velório, né? Aliás, um deles, uma senhora que tinha um tumor, né? E depois, na Santa Missa do funeral, a igreja completamente lotada, né? Até pessoas do lado de fora da igreja. Tinham até muçulmanos, né? Pessoas com turbante, né? O que revela a grande caridade de Carlo, né? Ele conheceu muitas pessoas, fazia amizade com muitas pessoas, né? Ajudava muitos necessitados, né? De modo que essa afluência de pessoas na igreja revela o ardor da caridade, né? A extensão da caridade de Carlo, a irradiação do seu apostolado. E um outro fato bem interessante, quando a missa acabou, coincidiu que era meio-dia, né? Então, quando o padre disse, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, os sinos começaram a bater, né? E, para a alegria de todos, um sinal como que Carlo entra na glória, né? Recebe a coroa do seu sacrifício, a completa união com aquele que foi o seu refúgio aqui na terra, né? Jesus Eucarístico, La Madonna, né?
a única mulher da sua vida também, né? A união com Nossa Senhora na eternidade. Então, realmente, Carlo, já no momento da sua morte, deu muitos sinais. E até hoje esses sinais acontecem, né? Milagres, né? Daqui a pouco eu vou falar de alguns deles, bem interessantes. O Salmo continua no versículo 9. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até o meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. E nós podemos dizer para Jesus, né? Jesus, realmente o Senhor não deixou o seu amigo Carlo, conhecer a corrupção, né? A igreja já reconheceu o corpo incorrupto de Carlo, que é mais um grande sinal do céu que atesta a caridade deste jovem e a grande missão que ele tem na igreja. Eu também tenho aqui comigo uma relíquia, né, de Carlo Acutis, que eu recebi há um tempo atrás, que é uma pétala de rosa do seu túmulo, lá em Assis, que, curiosamente, a semelhança do seu corpo, não murcha. Não é? A rosa está aqui, a pétala está completamente intacta, não há nenhum sinal de envelhecimento, nem na mínima borda, né? Ela é completamente intacta. Né? E é um sinal da santidade, da presença deste jovem na igreja. Não? Também houve outros sinais muito interessantes. Antes mesmo de morrer, uma vez a mãe de Carlo disse para ele: Carlo, peça a Jesus que ele faça um milagre, né, eucarístico para estes tempos, né, um milagre eucarístico mais atual, né, para que talvez aquelas pessoas que não acreditam nos outros milagres por serem muito antigos, acreditem ao menos nestes, né, que estão acontecendo agora, neste nosso momento histórico. Né? Então esse foi o pedido que a mãe de Carlo fez. E podemos dizer que isso aconteceu. Né? Quando Carlo morreu no dia 12 de outubro de 2006. 9 dias depois, né? Uma novena, né? 9 dias depois, no dia 21 de outubro, ocorreu um milagre eucarístico em Tixtla, no México, né? Um milagre eucarístico este que está presente na mostra eucarística preparada, iniciada por Carlo, né? E preparada por ele. Também ocorreu um outro milagre eucarístico em 2008 na Polônia, em Sokolka, no mesmo dia da morte de Carlo, dia 12 de outubro. Então a gente acredita realmente que Carlo, quando chegou no céu, foi como que a viúva do Evangelho, né? Insistiu com Jesus: ó Senhor, faça esse milagre eucarístico, né? Para que as pessoas acreditem na sua presença real, né? Creiam neste mistério de amor. Né? E tanto o milagre do México quanto da Polônia possuem as mesmas características do milagre de Lantiano. Um tecido do miocárdio, um tecido do tipo, um sangue do tipo AB, igual ao sangue do véu do sudário de Turim. Até em Polônia também se constatou que o tecido do miocárdio contém sangue fresco, de um coração que apresenta sinais de agonia. Né? Então, assim, são sinais maravilhosos e grandes graças que Carlo Acutis alcançou e tem alcançado para nós, que ainda estamos aqui em peregrinação. Também há muitos testemunhos, né, pelo mundo inteiro, onde Carlo tem aparecido para muitas pessoas, também falado com as pessoas, operado conversões. Né? Tempo atrás recebi notícias de que em Campo Grande, onde já há algum tempo há um grande apostolado ao redor de Carlo Acutis, algumas pessoas que estavam no hospital
né, doentes, que não conheciam este jovem, viram Carlo Acutis, né? E o milagre da beatificação veio também do Mato Grosso do Sul, que, para minha alegria, né, o meu estado, né, muito abençoado, mas é claro que Carlo Acutis está presente e dando sinais da sua santidade em todo o mundo, não? Também um outro detalhe que eu gostaria de dizer, há alguns meses atrás, após a notícia da beatificação, a senhora Antônia cedeu uma entrevista por telefone a uma agência de notícias católica, onde ela revelou 2 sonhos que ela teve, que ilustra muito bem a missão de Carlo. Ela disse assim, vou ler na íntegra. Estamos muito contentes com a notícia da beatificação, mas, para ser sincera, esperávamos isso. Há alguns anos tive um sonho com Carlo, que me disse, logo serei beatificado e pouco depois canonizado. O outro sonho agora. Quando já estava morrendo, na última semana de sua vida, eu sonhei com São Francisco de Assis, que é o santo padroeiro da nossa família. E ele disse, seu filho Carlo morrerá muito em breve, mas será muito estimado na igreja. Então, diz a mãe, vi Carlo em uma igreja muito grande, no alto, perto do teto, e não entendi naquele momento. Mas agora, claro que sim. Sua morte, sua doença, sua vida tão curta, tudo estava nos planos de Deus. Deus escolheu Carlo como exemplo para os jovens, neste momento da história. Realmente, o céu confirma a santidade e a grandeza do amor deste jovem. De fato, a morte de Carlo, ela foi seráfica, no sentido de que Carlo viveu o mais alto grau de amor. Jesus diz no Evangelho de São João, capítulo 15, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. O maior amor, este dar a vida. E Carlo consumou o seu sacrifício, ofertando a sua vida pela igreja, pelo Papa, pelos pobres pecadores. E este detalhe da sua morte, em que, uma vez tendo hemorragia cerebral e os órgãos todos comprometidos, este fato do seu coração permanecer algumas horas batendo. Podemos como que fazer uma interpretação espiritual, como que o coração, que simboliza o amor, exprimindo para nós essa realidade que o amor é a palavra final da nossa vida. O amor está no início e no fim da nossa vida espiritual. Se nós adoramos a Jesus, é por amor que adoramos. Se nós nos entregamos ao apostolado, é por amor que nós o fazemos. Não é? Se nós nos dedicamos ao próximo, é por amor. E, de fato, a santidade não é outra coisa do que amor. E o mais alto grau de amor é o dar a vida. É realmente viver aquilo que Jesus viveu no seu mistério eucarístico, na sua paixão, morte e ressurreição. É o grande mistério do corpo místico. Não é? Cristo, cabeça deste corpo místico, já fez a sua oferta. Cabe a nós agora, o seu corpo, também acompanhá-lo nessa oferta generosa. E se hoje a igreja proclama Carlo bem-aventurado, é porque ele, este amigo de Jesus, viveu este amor. E é por isso que Carlo poderia dizer, não é? O meu coração está em festa, e a minha alma rejubila de alegria, e até o meu corpo no repouso está tranquilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós a felicidade é sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Peçamos a Carlo Acutis que nos conceda também este desejo do céu, esta ânsia pela eternidade,
este desejo realmente de colocar em Jesus o nosso centro e, na Eucaristia, encontrar o caminho para chegar a essa delícia eterna, esta felicidade sem limites, que nós já podemos experimentar uma pequena parcela em cada comunhão eucarística, mas que nos lança para essa felicidade eterna que nos espera. Carlo nos espera no céu. Os santos nos esperam no céu. Os santos anjos nos esperam também na eternidade. E aqui na terra nos ajuda a corresponder à graça. Peçamos a Deus que nos conceda realmente um coração generoso, um coração dócil, um coração fiel. E que, com muita fidelidade e com muito amor, possamos corresponder à vontade de Deus, que é a nossa santificação. Deus abençoe a todos.